Olá, olá. Maravilha, maravilha. Vamos a mais uma live. Live supimpa. Para deixar os crentes tudo doido. Eu tava vendo uma live aí. O camarada diz que é ateu. E tem um canal. Até tentei entrar nessa live, mas parece que já estava congestionado o sistema. Eu não entro. E óbvio que eles falam de temas relevantes que faz você refletir acerca da vida. No entanto, todavia, às vezes eles dão espaço para pessoas não que não deveriam dar, não certo, mas dão para pessoas mais incautas, que não sabem nem o que faz aqui na Terra, por exemplo, que nunca leram a Bíblia, por exemplo. Porque a hora que tiver um camarada que de fato leu a Bíblia e começa a duvidar da militância, seja qual ela for, aí a conversa já vai para um outro patamar, para um outro nível. Do contrário, não evolui, fica aquela elas contra eles, eles contra elos, elas. Aquela palhaçada, aquela dicotomia. Não evolui para nada. O contraditório, que é um contraditório tosco. Essa é a realidade. Às vezes eles fazem de propósito mesmo, tal, não permite quem pense diferente e ficam até, eu vou dizer o seguinte, nessa falsa dicotomia, nessa falsa divisão de cara coroa, de lado A, de lado B. Porque se for usar a filosofia mesmo, sem até o parâmetro, fundamento bíblico, ou a Bíblia, a coisa pode evoluir para algo muito mais, eu diria, para aqueles que gostam do termo edificante, mas eu diria mais elevado, sublime, para aqueles que gostam de pensar e de falar acerca. Você pega o doutor Enéas, camarada sabe, ainda que o pessoal zombava dele na época por conta do seu jargão, do seu bordão. Meu nome é Enéas, 50 e pouco votos. Era o modus operandi dele, porque na época ele tinha pouco tempo de TV. Então, ele só poderia fazer um bordão no máximo. Ele não tinha tempo para discorrer acerca do plano de governo dele. Mesmo assim, ainda conseguiu ser o quê? Deputado. Meu nome é Enéas. Agora, deputado federal. Ele poderia ter sido até presidente, mas não foi. E ele era de que partido? Para o partido dele, era de um partido. Era do Partido Liberal. E hoje, o presidente é o Valdemar da Costa Neto. Era do partido do mito, doutor Enéas. Que, na realidade, era a PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Depois virou Partido Liberal a partir de 2006, quando ocorreu a fusão do PRONA com o Partido Liberal, surgindo o Partido da República e até virar o Liberal. Me lembro que na ocasião até o Daciolo queria trazer o nome mesmo, PRONA, mas não deu certo. Mas por que eu estou citando o doutor Enéas? Porque o doutor Enéas, com toda a sabedoria dele, médico, cardiologista, ele dizia que Deus existia. Que o arquiteto do universo, de acordo com o mantra dos pedreiros, ele existia. De acordo com o mantra dos pedreiros, eu digo a sentença, vamos lá. Então, um camarada sábio diz que Deus existe. Dentro da existência dele, não de acordo com a nossa existência de prazo e validade. E já outros que não têm, talvez, 10% da capacidade intelectual do Dr. Enéas, ou até diria, tem um QI abaixo do dele, não existe porque não tem como comprovar, ou porque existem provas
da sua não existência. Não existe prova da sua não existência, mas vocês têm que entender uma coisa, que tudo que vai e volta. Vocês têm que entender outra coisa, que tudo é nada e nada é tudo. E eu posso criar o Deus tudo, o Deus nada. Se eu for para Nietzsche, que pregava o liinismo, que quer dizer o nada absoluto, no sentido de não existir nada, nós termos vindo, acho que esse é o termo certo aí, do nada, e estamos aqui a viver no nada, e voltaremos para o nada. Esse nada é Deus. A própria Bíblia não diz isso, de certo modo. Você tem que refletir, você tem que perquirir, você tem que ter sabedoria para compreender isso. Aí você tem que ir para a filosofia, não é para a teologia, necessariamente. E às vezes você já nasce com a sabedoria. Um camarada disse para mim no outro canal que eu tinha a sapiência infusa. Eu disse, meu Deus, sapiência infusa? O que esse camarada está dizendo? Estava me elogiando, eu achei que estava me xingando. Eu já não me lembrava mais o que significa sapiência ou ciência infusa. Aí eu fiquei pensando no que é isso. Aí descobri que era o quê? Que é a forma de conhecer algo, de saber, de ter um conhecimento de modo natural, sem que ninguém intervenha, sem que ninguém fale alguma coisa, sem que você aprenda de um professor, sem a necessidade de estudo necessariamente ou ensinamento. A palavra sapiência vem de sapientia. O latino significa sabedoria, significa sabor também. Quer dizer, prudência e tal. Então, quando ele diz que eu tinha sapiência infusa, eu fiquei pensando, será que eu tenho mesmo? Aí eu mergulhei para dentro de mim. Não estou sendo egocêntrico. E comecei a pensar, exatamente porque tem coisa que eu falo que eu nunca estudei necessariamente em livro, é por conta do meu raciocínio. Outras é porque eu copio, sim, de comentaristas, já expliquei várias vezes, eu tenho vários aqui, porque a mania de guardar coisa velha, né, coisa minha. Eu li tudo aqui de comentaristas famosos, de gente que realmente, muitos já estão até falecidos, dedicaram a sua vida ao estudo. Aí eles falam de tudo um pouco. Já estudei também, não só os comentários, mas de tudo um pouco. No entanto, todavia, às vezes eu capto algumas coisas que eu nem me dou conta. E isso já é inato, já vem comigo. E até o meu modo de pensar, de refutar, de questionar. Eu sempre fui um camarada assim. Por isso que quando eu entrei dentro de uma igreja, na verdade, ele me levava, eu lá, quando era criança, meu pai era católico, levava para católica. Quando ele separou da mãe, quando eu tinha 2 para 3 anos, até nessa época, parece que o pai levava minha mãe para a igreja evangélica. Quando eu tinha 2, 3 anos, que ele estava convivendo com a minha mãe. Ele se separa e a mãe fica levando eu mais para a evangélica. Eu vou me tornar evangélico, vou batizar com 18 anos, mas na realidade ela me levava e eu não queria ir evangélico. Nem na época de adolescente. Eu só fui para a igreja evangélica porque a família praticamente toda da minha avó materna é evangélica, minha avó era. E eu perdi o meu avô em 2005, me deu uma crise de pânico, vi a morte entre os olhos, entre aspas, fiz um propósito, servi a Deus, aí tinha aquela noção de Deus ou de Jesus com relação à religião, ou seja, atrelando Deus a uma religião, mas hoje em dia eu sei claramente que existe uma diferença, a distinção de religião para Deus ou da religião dos homens para a religião de Deus. E na época não tinha essa concepção. E fui para lá. E quando passou o efeito eu posso até chamar de droga, do psicotrópico, da própria depressão, vamos dizer assim, ou da síndrome de pânico, o que aconteceu? Eu comecei a voltar a quem eu era. E voltando a quem eu era, é óbvio que eu vou questionar.
porque eu sempre fui um camarada de questionar tudo. E eu começava a ver as coisas e ficava assim, mas será? Lembrando, durou no mínimo 1 ano e pouco para me saber de muita coisa e para me raciocinar bem. E nesse 1 ano e pouco, o que eu fiz? Eu fui estudar a Bíblia toda, 3 vezes por completo ali. Aí não há ninguém que te refute, não há alguém que venha te incomodar. E eu fui fazendo as minhas pesquisas e percebi que os que pregavam, os que estavam dentro da igreja, às vezes por 10, 20, 30, 40 anos, nunca tinham lido a Bíblia toda por completo, quanto mais buscado informações que serviriam como adendo ao que eles sabiam da Bíblia. Ou seja, não existiam estudos paralelos à Bíblia. Não existia mini cursos, vamos chamar assim, teológicos. Nada, eles não tinham nada. O conhecimento deles é pouquíssimo. No entanto, todavia, tinha aqueles que, mesmo sem ter lido a Bíblia, captavam alguma mensagem também. E talvez tinham essa sapiência infusa, que é um dom de ciência, dom de sabedoria. Então, quando eu estava lá dentro, eu começava a questionar: ué, é assim mesmo? No sentido da liturgia, dos rituais, que a gente pode chamar, no sentido de revelação, de profecia. E isso tudo ficou mais, eu diria, forte quando eu comecei a ser o cooperador, o obreiro, que era o auxiliar de pastor. Porque outrora ele era o telespectador. A posteriori eu vou ser o quê? Aquele a quem as pessoas estavam a assistir. Ou seja, mudou o cenário. A tua visão de membro é uma coisa, a tua visão de pregador é outra, a tua visão de dirigente pastor é outra. Conforme você vai avançando na hierarquia eclesiástica, você vai adquirindo, eu diria, não só conhecimento, mas força, robustez. E você vai discernindo de uma maneira diferente do que pensava outrora, quando era ingênuozinho, podemos dizer assim. Quando era visitante apenas de instituição religiosa. Hoje, inclusive, eu passei próximo da Igreja Católica, estava um evento de jovens, cheio de jovens na Igreja Católica. E eu fiquei olhando, eles ficaram me olhando, porque eles devem me conhecer, veio aí falando de Deus. Eles devem ficar pensando assim: como é que esse cara prega Deus, fala a Bíblia, fala tudo, e a gente não vê ele numa igreja, né? Ele não está aqui conosco na católica, ele não está lá na evangélica, esse cara é meio pirata, é meio maluco. Eu sou maluco, beleza mesmo. Agora, os jovens estavam todos naquele encontro. Aí o que eu percebi? Estavam lá para namoros, para ficações é complicado, para ficadas, tudo ao redor da Imaculada Igreja. Eu não estou mentindo, foi isso mesmo que eu vi. Aí eles davam a subir um do outro. Lá a moça encontrou com o rapazinho. Às vezes eram os casais que iam lá e tal, gostavam da música, até que o hino que estava tocando lá até era bonito, vamos dizer, né? Não entrei porque não me interessa. E é assim. Aí como que esse povo, essa gente vai aprender de Bíblia se eles vão para a igreja não é para ensino, sim para uê, para arranjar namoricos aqui a colar? Só para isso. Para aparentar para a sociedade que são do bem porque estão indo a uma igreja no domingo. Para mostrar para o papai e para a mamãe: ó, papai, eu fui para a missa. Aí o pai: que legal, mas não sabe o que o filho fez, né? Às vezes no meio da missa, antes da missa. Ali, na realidade, me parece que era até o movimento carismático, da renovação carismática, o evento que tem. E por que eu estou falando disso? Para incriminar, para falar mal? Não, nada disso, cada um fica no seu quadrado. É só para questionar muitas coisas. Porque o simples fato de ir para um culto, para uma missa, não quer dizer que você acredita de fato piamente em Deus. Isso são aparências, não é essência. Isso é honrar o Senhor de lábios, mas o coração está distante. Isso é religião dos homens, não religião de Deus. Então tem muita gente que não vai para a igreja nenhuma, mas tem um coração do bem, pratica o bem, pratica o que Deus quer, que é o amor, na prática. Ama a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. E aí você olha para essas pessoas: aquele lá é ateu, pô, ele não está aqui junto conosco. Ele não está aqui na católica, não está aqui na evangélica.
E o título que está no vídeo aqui na live é proposital, é provocativo, é nesse sentido. Vocês acham que as pessoas que estão dentro da religião não me chamam de ateu? De herege? De descrente? Chama aqui no ambiente virtual. Há 7 anos falo aí a beça. Quanto mais esses que vivem no sistema. Eu sou ateu para eles. Então, é nesse sentido, eu tenho que confessar que eu sou ateu, poxa. Porque eu não vou para a igreja, eu sou ateu. Eu não acredito no Deus igrejado. Não é desigrejado, é um Deus igrejado. Deus do sistema igreja CNPJ. Porque a verdadeira igreja, eclésia, do grego quer dizer para fora tirado. Ou uma assembleia. Inclusive tem a ver com a política. No entanto, todavia, no contexto espiritual, que Jesus vai falar, utilizando dessa expressão da assembleia, ou para fora tirado, na metáfora, são aqueles que realmente saíram, às vezes da multidão, saíram da religião dos homens que parece ser a religião de Deus, saíram da assembleia da igreja que parece que é de Deus, mas não é. Tanto é verdade, está escrito lá em Apocalipse, muitos se dizem judeus, mas não são. Se já propriamente no judaísmo existia gente que não seguia com zelo, com cuidado o judaísmo, imagina a religião de Jesus. Em qualquer outra religião também acontece. Mas o que eu quero dizer também, e o próprio Cristo falou, que os fariseus eram hipócritas. Ele seguiu lá, o modo de pensar deles, as leis mosaicas, ou mosaica, lei mosaica. Parecia que está tudo dentro dos conformes, mas eles, por conta da legalidade deles e do moralismo severo deles, porque diz a história que eles, para não olhar para uma mulher e cobiçar a mulher, eles olhavam, sabe para onde? Para baixo, ou seja, andavam cabisbaixo. E às vezes batiam numa cerca, em qualquer obstáculo que estivesse no caminho, porque eles estavam olhando para baixo, não para cima, ou no modo que consegue ver todo. Eles eram tão zelosos dessa maneira. Por isso que o próprio Jesus disse, se vocês não tiverem o mesmo zelo do que os fariseus, vocês não entram no céu. É isso que diz a passagem. O zelo tem que exceder dos fariseus. Mas não é no sentido legalista, moralista. É no sentido ético, é no sentido de coerência com o evangelho. Eu não vou adentrar sobre isso, que eu já falei isso há muito tempo. Eu não quero aprofundar aqui para, no fundo, não dizer nada. Eu só quero que vocês pensem. Então, se no judaísmo já existia os hipócritas, imagina qualquer outra religião. Se existiam aqueles que rezavam, oravam e até pregavam, até davam ensino, mas não cumpriam, não exerciam a misericórdia, o amor que Jesus falou. Imagina no tempo presente. E Jesus foi acusado pelos próprios fariseus, os judeus da época, sabe por quê? Porque ele estava corrompendo a sociedade naquele tempo. Ele, Jesus, era um ateu para os judeus. Para o judaísmo, Jesus era um ateu, era um herege, era um falso profeta. Assim como todos aqueles que não pertencem ao sistema religioso, não estão numa igreja CNPJ, numa empresa. Eles são o quê? Hereges. São o quê? Falsos profetas. São o quê? Filhos do diabo também. Desviados. Ateus. Jesus era um ateu. É forte isso, mas é a realidade. Jesus era ateu. Para os judeus, para os fariseus, porque Jesus fazia o contrário deles. Jesus andava na contramão. Eles vinham com ódio, Jesus vinha com amor. Eles vinham com amor fajuto, Jesus vinha com amor verdadeiro. Eles vinham com as trevas, Jesus vinha com a luz.
Eles vinham com atalho, Jesus vinha com caminho. Eles vinham com a mentira, chegaram a chamar Jesus de filho da adulta, ao dizer, e está relatado em São João 8, que Jesus era fruto de um ato de pornéia, de prostituição, de fornicação de Maria com um soldado romano. E Jesus chama eles de quê? Mentirosos, servo do diabo, que é homicida desde o princípio. Então eles vinham com a mentira, Jesus vinha com a verdade, que liberta. Eles vinham com a morte, Jesus vinha com a vida, ressuscitava até os mortos, literalmente. Como ressuscitou a Lázaro, filho da viúva de Naim. Bem como o Senhor Jesus ressuscitou vidas mortas espiritualmente. Pessoas que se arrependeram, como Zaqueu, que restituiu o quadro por ter sonegado, feito ilicitude, se arrependeu dos seus atos. Então Jesus, para aquela sociedade, para aquele grupo religioso apequenado, era visto como um ateu, um herege e uma pessoa muito perigosa, porque não seguiu o que eles queriam. Porque não veio para tirar Israel do fardo do Império Romano. Não veio estabelecer o reino de Deus na organização de Israel político-administrativo. Não veio para tirar Israel das garras do Império Romano. Então isso aí não pode ser o Messias. Você entende que a história, de certo modo, se repete? E o que eu ia dizer, eu estava falando no começo que eu vi uma live, e a live é de um canal chamado Teologia, vou até ver, porque para não falar besteira, teologia inclusiva não é, vem na cabeça inclusiva, mas é outro tipo de teologia aí. Estava em live agora, vamos ver se vai aparecer aqui. E claro, lá eles abordam esses temas polêmicos com teologia reversa. Eles abordam, ainda estão em live, né? O que Deus muda na vida do crente que o ateu não faz igual ou melhor. Aí o dono lá se declara ateu. Aqui. Tem 1000 e poucas pessoas naquela live. É um tema que chama atenção. Tá o Sabino lá também. Então, eu tentei entrar nessa live, mas não deu para entrar. Eles dão um link para entrar, mas não consegui. Se eu entrasse lá, eu ia dizer uma coisa para eles bem leve. Muito bem. Eles iam perguntar para mim, você é crente? Crente não sou, sou ateu. Sou um ateu crente em Deus. Ou um ateu cristão. Aí eles dizem, mas como assim um ateu cristão? Eu não estou no sistema. Não combato o sistema, porque às vezes tem um ou outro lá que são do bem no sistema. Pode ser que tenha até... Vai depender da religião. Pessoas mais do bem do que do mal. E falaria para eles o seguinte: Deus não existe porque não tem como comprovar. Ok. Exatamente, não tem como comprovar. 2. Ele vive numa outra dimensão, não é essa, igual a nossa, com prazo de validade. 3. Do mesmo modo que você não consegue comprovar 100%, eu não vou dizer 10, 20, 30%, a existência de Deus, você também não consegue comprovar 100% com prova cabal a não existência de Deus. Pronto, encerra a questão. Acabou-se. E ainda acrescentaria, a fé que você tem é uma fé invertida, reversa. É uma fé para baixo. Porque você precisa acreditar no nada, na não existência de Deus. É uma bengala a não existência de Deus. Falar sobre a não existência de Deus, como é uma bengala de apoio falar da existência de Deus. Aí vai morrendo a polêmica, você lembra? Mas eles não querem fechar a equação, obviamente. Eles querem a discussão. E principalmente porque o senso comum
Quando alguém fala que é ateu, eu já fico assim, esse camarada é do diabo. Meu Deus, ateu vai para o inferno, meu pai amado. Ele não consegue ter a compreensão como essa que eu estou a dizer. E aí, eles conseguem lá ter muita audiência com senso comum. Aí tem aqueles que já estão na militância do ateísmo, de xingar Deus, de falar um monte de groselha. Até o Deus da religião, o Deus do sistema, o Deus que não se comprova, pelo menos não com a inteligência desse mundo, todas as vezes. Você até pode xingar, agora o Deus que se comprova de outras formas e que está além, está acima de todas as coisas, é um ao outro 500. Entende a questão? Essa live sobre questão de ateísmo, vocês estão vindo no canal agora. Não é estranho, eu já fiz essas lives. Eu gosto de provocação filosófica. Eu fiz uma live que deu 1000 e poucas visualizações há um tempo atrás. Eu vou até procurar aqui para vocês, que eu não sei se ainda está no canal. É para estar. E eu falando sobre ateísmo. Ó, eu já fiz um vídeo. Eu sou ateu convicto e com orgulho. As pessoas jamais vão entender o que eu disse ali. Só vão para o ateu convicto e com orgulho. Muitos chegam a dizer, não faz isso, porque confunde a mente das pessoas. Não estou confundindo a mente das pessoas, não. O próprio Jesus disse coisas por parábolas. Para os seus pequenos, ele revelava os mistérios. Quem quer aprender a verdade, começa a ouvir mais do que a falar. Porque, conforme diz o ditado, falar é prata, ouvir é ouro. Conforme diz a Bíblia, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Não é para estar falando. Aí a pessoa mal vê as coisas, sai por aí falando. Não dá, né? Vamos ver aqui. Deve ter sido um outro nome. Deus não existe, acho que é o título. Deixa eu ver aqui. Deus não existe. Jesus não virá porque Deus não existe. Não sei se é essa. Eu já fiz muito dessas lives. As pessoas, claro, estão chegando agora no canal. Entende? Elas ficam chocadas mesmo. Aqui, ó. Jesus não virá porque Deus não existe. 4 anos atrás. Vamos ver outra. Tudo que eu faço aqui no canal não tem nada novo. Por mais que você pense, tá novo, meu, tá falando do Flamengo. Olha quantas vezes que eu já falei do Flamengo aqui no canal. 9 vezes. Tem uma que eu tô até tomando Coca-Cola, falando daquela instituição que eu pertenci, e com a camisa do Flamengo. Falei que o Flamengo era campeão da Libertadores. Tá aí, ó. Ó. Vendo aí? Só ao vivo, né? Fora o vídeo que deve ter aí. Bolsonaro flamenguista. Até o Bolsonaro flamenguista também. Nada novo. Só me lembrar o nome da... Preciso me lembrar do nome. Da live. Que deu 1000 e pouco na época. Eu acho que Jesus não virá, talvez, é o nome. Uma coisa que o pessoal também fica. Vinda de Jesus, aquela coisa, né? Ó, Jesus nunca voltará e as almas não existem. Eu acho que é esse vídeo aí. Aí chegaram a turminha, ó, 1.500 visualização. Até vou atrás. Olha aí, 2 anos atrás. 26 de novembro de 2021. Se as pessoas ficarem aqui nos 3, 4 primeiros versículos, que eu faço uma ironia, um sarcasmo, elas vão dizer, ele tá louco, cara. Ele virou um ateuzão, ele é loucão da Silva. Agora, se a pessoa ver a live toda, até o final, vai entender, inclusive vai até aparecer eu cantando aqui, Jesus virá,
e não tardará. Eu digo o contrário. Tanto é que está aqui o pessoal comentando e até rindo aí. Aqui aparece, antigamente aparecia os comentaristas. Agora as lives de 2023 para cá não aparece. Você sabia disso? Não aparece. Pode ver em todos os canais. Mas os comentários depois que encerra a live. É um problema que deu aí no YouTube. Começa a live de 2021 ainda aparece. Então, meus caros, é isso. As pessoas xingam daquilo que ela não sabe. Veja como é fácil enganar, né? Eu não sou enganador mentiroso. Pelo título você engana. Vamos ver. A Regina ficou preocupada. Porque ela não pegou essa época para fazer essas reflexões. Não querer frequentar uma igreja, compreenda. Eu estou pensando em ser apenas visitante, abrir uma igreja virtual. Todos nós arrependemos de não ter elegido o Dr. Enéas para presidente, exato. Não, você sabe que Deus existe, né, Bruna? Está preocupada que eu penso que Deus não existe. Fazendo a reflexão aqui. Agora está entendendo. Entendeu? Porque para a religião, eu sou considerado, qualquer um que está desligado da religião, eu estou há 15 anos, desde 2009. Você é considerado ateu. E não pense que vocês, desses 15 anos até o presente momento, quantos convites, quantas incomodações vai para a igreja? Você tem que ser igreja. Aí eu digo, não, eu sou a igreja. Para não incomodar muito, né? Para não alongar muito. Para eles não me incomodarem. É que eu procurei e alcancei, de certo modo, um conhecimento que eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Eu não vou zombar de Deus, não vou blasfemar contra o Espírito Santo. E olha que eu já tive muita luta com Deus, né, nesse sentido. Eu estou falando do Deus fora da religião. Religião dos homens. Porque o Deus fora da religião dos homens, ele não cobra nada. De graça recebesse, de graça dar. Só um momento aqui. O Deus da religião, ele enriquece os empresários da fé. E não enriquece, por incrível que pareça, os membros, né? Ficam todos mortos da fome. É um Deus que faz a decepção de pessoas. Agora, o Deus que eu acredito, ele não faz decepção de pessoas. Ele não permite engano, ele não aceita mentira, ele não aceita engano, ele não aceita coisas equivocadas, ilegalidades, imoralidades. Por aí vai. Agora, o Deus da religião é um Deus confuso, um Deus que te deixa, se você parar para analisar, louquinho da Silva. Você vira ateu. Isso é muito esforço, isso é muitos esforços. Agora, quando você mergulha para a leitura da palavra, começa a orar, ter diálogo, você com Deus. Ainda que o povo que de fato é ateu, que vai para uma igreja católica, que vai para uma igreja evangélica, vai te criticar porque você está orando, você está lendo a Bíblia, vai te chamar de fanático, você está mais no caminho certo do que aqueles que vão e não fazem nada. Porque eles julgam pela aparência. Julgam pela aparência. Não está lá na missa, ateu. Não está num culto, ateu. Mas eles não sabem que o ateu está orando. Às vezes não é orando, ajoelhar, fazendo muito sacrifício. Não, é só em pensamento. Ele não sabe que o ateu está lendo a Bíblia. Está falando com Deus. Porque não precisa de sacerdote, não existe mais nenhum mediador entre o homem e Deus na face da terra. O único é Jesus Cristo, o advogado. Deus é o justo juiz. Não precisa de um sacerdote para dizer, perdoados são os seus pecados. Não precisa de um pastor para te abençoar. Até lá na cerimônia de casamento das bênçãos, que se joga lá, seja o padre, seja o sacerdote,
seja o pastor, nem precisa daquilo. Respeite quem faz, tudo bem. Mas não precisa daquela cerimônia. Que o próprio Deus abençoa quando você quer a bênção de Deus. A bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores. É uma bênção, muitas das vezes, que não é material, é espiritual, é física, é imaterial. Física no sentido do corpo, às vezes você tem saúde, que vale, às vezes, muito mais do que qualquer bem, né? Qualquer bem. Por aí. Agora, para quem me conhece há muito tempo, quem sabe o meu pensamento. Quem não me conhece, está começando a conhecer lá do outro canal, desse canal. Ou o que está acontecendo? O cara é bipolar, o cara não entende. Agora, lembrando, eu tenho esse pensamento há muito tempo já. Respeito quem pensa diferente, quem segue um jeito diferente. Não quero me achar melhor do que as outras pessoas porque eu tenho esse pensamento diferente. Isso é porque eu busquei esse lado espiritual, vamos dizer assim. Cada um, se buscar, vai entender de várias formas também. Vai entender até o seu propósito, a sua chamada aqui na Terra. Vai servir mais do que ser servido. Porque não pense a riqueza que você tem, que é para você acumular. É para você doar, contribuir, compartilhar. E não é só com os seus, com os pobres. Tá bem? Porque em Provérbio está escrito: veio o rico e veio o pobre, e se encontraram. Ambos fez o Senhor. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. No sentido de que o rico ajude o pobre e está emprestando para Deus pagar em benefício de correção monetária, como diz, e para que o pobre ajude o rico. Porque às vezes o rico é só rico em bens materiais e o pobre é rico em bênçãos espirituais, é rico espiritualmente falando, é rico solidariamente falando, é rico autodidaticamente falando, poderia ser, né? No sentido de compartilhar conhecimento também. É rico em altruísmo. É rico, sabe em quê? Em autoajuda para passar para as pessoas. Às vezes o rico precisa de uma palavra de ânimo e não tem. Sim, a palavra tem que ser pregada. Está sendo pregada, só que hoje em dia não precisa mais de instituição para a palavra ser pregada. Qualquer um pode pregar a palavra, se tiver capacidade para tal e dom. Aonde for. Fora de internet, dentro da internet interessante, né? Aonde for. Nós estamos em outra era, não é naquela época dos apóstolos que as dificuldades eram enormes, não tinha tecnologia, não tinha nada. Certo? Então, para a religião dos homens, eu sou ateu como muitos são. Inclusive, são milhares. São chamados os desigrejados. No entanto, todavia, esses, muitas vezes, são mais de Deus do que aqueles que estão lá dentro, que dizem que são teístas, mas suas práticas denotam outras coisas. Não tem amor pelo próximo, não tem amor por Deus, são narcisistas, egocêntricos, são idólatras. Não daquilo que se fala do evangelho contra o católico, das imagens, mas são idólatras dos próprios pastores, são ególatras, que quer dizer adorar a si mesmo. E por aí vai, né? Uma live reflexiva apenas. Ok, meus caros? Deus abençoe todos nós. Deus que está acima, que
excede a todo entendimento, nos abençoe. A todos nós.